Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre a homologação de sentença estrangeira, os requisitos da homologação. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Ele é um julgado que está em segredo de justiça. Eu vou lhes apresentar as informações do informativo de jurisprudência correspondente, que é o informativo número 739 do STJ, mas como a gente acompanha constantemente as sessões de julgamento, é possível captar o número do processo. Eu vou disponibilizar, como de costume, na descrição do vídeo, é o agravo interno na SEC, na homologação de sentença estrangeira, 6.362, julgado da Corte Especial. Okay? Na descrição do vídeo, os senhores vão encontrar maiores informações. Deixa eu conversar com os senhores sobre o contorno fático dessa demanda. Nós tínhamos um casal que morava no Canadá e teve filho, e depois de passado um tempo, o desentendimento do casal, a relação conjugal chegou ao fim, e em 2009, a mulher e mãe voltou ao Brasil com a filha do casal, enquanto que o pai permaneceu no Canadá. Isso em 2009. Em 2010, a Justiça de Ontário, no Canadá, proferiu uma sentença concedendo ao pai a guarda da filha. E ainda em 2010, a Advocacia Geral da União propôs ação de busca e apreensão no Brasil, pedindo para que a criança fosse repatriada, quer dizer, que voltasse ao Canadá, sob o argumento de que seria aplicável à Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. A Convenção de Haia foi internalizada aqui entre nós por meio do Decreto 3413 de 2000. E o objetivo da Convenção de Haia é repor a criança a seu status quo, preservando o foro do país de sua residência habitual, com competente para julgar pedido de guarda, por configurar o juízo natural, onde se pressupõe sejam melhor discutidas as questões a ela referentes e mais fácil a coleta de provas. Ok? Bom, em 2004, a Justiça Federal Brasileira, competente para julgar a ação baseada na Convenção de Haia, julgou improcedente o pedido de busca e apreensão da criança, por ter sido comprovado nos autos que houve violência lá na origem do pai contra a mãe e também contra a criança. Foi realizado um estudo psicológico nos autos em que se revelou a plena adaptação da criança, da menor, no Brasil, sendo presumida a ocorrência de prejuízos de ordem severos emocional, caso determinado seu retorno ao país de origem, até porque estaria privado do convívio contínuo já há anos com parentes aqui e amigos aqui. Fato seguinte, o pai ingressou com pedido no STJ de homologação da sentença proferida no Canadá, que conferiu a ele a guarda, e é aqui que nós estamos. Na Constituição Federal, nós temos a previsão no artigo 105 da Constituição Federal, de que compete ao STJ processar e julgar originariamente, aí a linha I do inciso 1º vai dizer, a homologação de sentença estrangeira e a concessão de exequatur à carta rogatória. Isso uma alteração ocorrida pela reforma do Judiciário, a emenda constitucional número 45 de 2004, porque até então era da competência do STF. E aí o que nós temos para falar a respeito, assim, en passant, em um resumo, que aqui o que importa é analisar esse julgado, sobre a homologação de sentença estrangeira. O primeiro ponto é o seguinte, a decisão proferida pelo Poder Judiciário de um país não produz automaticamente, em linha de princípio, efeitos em outro estado, em outro país. Isso por conta da soberania, né? Então, sendo proferida uma decisão no exterior, como no caso no Canadá,
para que ela tenha eficácia no Brasil, é necessário que ela passe por um processo de ratificação, por um processo de reconhecimento ou credenciamento, como se chama, pela Justiça brasileira, que é justamente a homologação de sentença estrangeira. A homologação de sentença estrangeira está prevista no Código de Processo Civil, seu procedimento, a partir do artigo 960. Para ser mais preciso, do artigo 960 até o artigo 965. E no regimento interno do STJ, a previsão se dá a partir aqui, da homologação de decisão estrangeira, a partir do artigo 216A. Na real, artigo 216A até o artigo 216X do regimento interno do STJ, que é aplicável em caráter supletivo, somente naquilo que for compatível com a legislação federal. Ok? Bom, algumas observações, como eu lhes disse, rápido aqui, sobre esse procedimento da homologação de sentença estrangeira, só para não perder a oportunidade. No artigo 961, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, é possível encontrar a afirmação de que é passível de homologação a decisão judicial definitiva. Então, deve ser uma decisão judicial definitiva do Estado estrangeiro, proferida no Estado estrangeiro. Mesmo que, bem como a decisão que na origem não seja eminentemente judicial, mas que pela lei brasileira tenha natureza jurisdicional. Isso é muito comum em países nos quais há o que se chama de jurisdição administrativa. E aí lá, órgãos como aproximado ao nosso PROCON profere decisão que eles não chamam de decisão judicial, porque não é integrante do Poder Judiciário, é da jurisdição administrativa, e para nós aqui equivale a uma decisão judicial, a uma sentença. E aí, o artigo 963 do CPC, ele trata dos requisitos indispensáveis à homologação da decisão estrangeira. E aí percebam quais são os requisitos. Ter sido proferida por autoridade competente, ser precedida de citação regular, ainda que seja caso de revelia, que a decisão seja eficaz no país em que foi proferida, que não ofenda a coisa julgada brasileira, que esteja acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado internacional, e não conter manifesta ofensa à ordem pública. Nessa decisão, nessa homologação de sentença estrangeira que nós estamos aqui a analisar, nós temos que analisar aqui dois desses dispositivos, o inciso 3º e o inciso 4º. Quanto ao inciso 3º, perceba que ele fala ali, que a decisão estrangeira deve ser eficaz no país em que foi proferida. Isso é importante porque no Código de 73 exigia-se que a sentença estrangeira tivesse transitado em julgado. E isso inspirou, inclusive, a edição do artigo 216, letra D, do regimento interno do STJ, quando se prevê lá a decisão estrangeira deverá, inciso 3º, ter transitado em julgado. Pois essa redação do regimento interno do STJ é de 2014. A superveniência, portanto, meus amigos, do Código de Processo Civil de 2015 provocou uma revogação tácita nesse inciso 3º do artigo 216 do regimento interno do STJ. E no mesmo sentido, deu-se também a revogação tácita da súmula 420, quer dizer, do enunciado 420 da súmula do STF, no sentido de que não se homologa a sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito em julgado. O STJ recentemente tratou da questão no agravo interno na homologação de decisão estrangeira 2565, quando se encontra o artigo 963 do CPC de 2015, passou a exigir não mais o trânsito em julgado, mas sim, inciso 3º, que a decisão seja eficaz no país em que foi proferida. Por isso, a Corte Especial do STJ já assentou que não é mais exigível para homologação de decisão judicial estrangeira que ela seja definitiva, bastando atualmente que a decisão homologanda tenha execuibilidade, ou seja,
possa ter seu cumprimento exigido no país de origem. Então, esse é um primeiro ponto que passou pelo crivo do STJ, porque o fato da decisão de não ter sido comprovado, da decisão não ter transitado em julgado na origem, é irrelevante agora para a homologação da sentença estrangeira no STJ. Mas aí qual foi a questão que chegou? Por que essa decisão estrangeira não foi homologada pelo STJ? Por conta, meus amigos, justamente do inciso 4º do artigo 963. Porque a decisão estrangeira não pode ofender coisa julgada brasileira. É justamente esse o ponto que nós temos de destaque nessa ação. Por quê? Lembra que foi movida aqui uma ação de busca e apreensão na Justiça Federal com base na Convenção, no Tratado de Haia, e ela foi julgada improcedente? Pois essa decisão transitou em julgado no Brasil. Então, é verdade que o simples fato de haver uma ação judicial no Brasil não impede a homologação da sentença estrangeira. O STJ tem jurisprudência nesse sentido, mas é tudo segredo de justiça e não consegui localizar para trazer para os senhores. Por quê? Porque em se tratando de competência internacional concorrente, o fato de tramitar no Brasil, estar pendente no Brasil, uma ação com o mesmo objeto da sentença a ser homologada, da sentença homologanda, não impede a homologação de sentença estrangeira. Isso é assente, isso é sedimentado na jurisprudência. Mas o que ocorre de peculiar nesse caso concreto, o que torna a situação aqui diferente, é que há uma sentença proferida no Brasil que já transitou em julgado e que é diametralmente oposta, frontalmente colidente com a decisão estrangeira. A sentença do Canadá atribuiu a guarda ao pai. A sentença do Brasil, transitada em julgado, e inclusive transitou em julgado em momento posterior, ela é justamente no sentido contrário. Ela é pela não remessa da criança, para que a criança não seja remetida, para que a criança não vá, para que não se conceda a guarda ao pai e a criança retorne ao Canadá. Decisão proferida na justiça brasileira, além de ser mais recente, é a que melhor atende ao princípio ao princípio do melhor interesse do menor, tendo condições de retratar com maior fidelidade o estado contemporâneo da criança, especialmente quanto ao seu estado anímico, quanto ao seu estado psicológico, conforme quadro delineado no laudo que embasou a decisão da Justiça Federal brasileira. Então, essa peculiaridade fragiliza a eficácia e a definitividade que se poderia extrair da sentença homologanda. Por essa razão, a conclusão a qual chegou o STJ nesse julgado é a de que a mera pendência de ação judicial no Brasil não impede a homologação da sentença estrangeira, mas a existência de decisão judicial proferida no Brasil, contrário ao conteúdo da sentença estrangeira, aí sim impede a sua homologação. Ok, meus amigos? Então, isso que eu separei para falar com os senhores sobre a homologação de sentença estrangeira. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima em breve.